Agora vamos falar de COP30 novamente, porque vai começar na próxima segunda-feira lá em Belém. O Bruno Pinheiro continua nessa cobertura. E sobre as expectativas das resoluções da conferência, a gente conversa agora com o presidente do Instituto Brasileiro de Preservação Ambiental, Carlos Bocui. Carlos, muito obrigada. Bem-vindo ao Jornal da Manhã. Eu que agradeço. Bom dia, Márcia. Bom dia, Deide. Bom dia. Carlos, as últimas COPs tiveram muitas críticas em relação à falta efetivamente de medidas concretas. Por isso, essa COP está sendo chamada de COP da implementação, né? O governo brasileiro trouxe não só esse fundo de investimentos, o TFFF, mas uma série de medidas e de propostas que quer colocar em prática. Como é que o senhor vê se realmente isso será possível, tendo em vista que alguns países que são os maiores ali produtores de gases de efeito estufa estão fora, por exemplo, dessa conferência? Na verdade, essa questão de COP de implementação é pela necessidade que nós temos, da necessidade pela urgência climática, pelos eventos que já estão ocorrendo e pela perspectiva de aquecimento que está sendo colocada pela área científica, é que é tão importante que a gente tenha medidas concretas. Porém, nós temos alguns pontos fracos nessa conferência. O primeiro deles é que apenas 64 dos 197 países do Acordo de Paris apresentaram as suas metas para 2030, 2035. Esse é um ponto preocupante. Também o Brasil, na abertura da conferência, cometeu um erro estratégico quando a presidência da República disse que nós usaremos o dinheiro do petróleo para fazer a transição energética. É como se nós disséssemos, nós vamos vender cigarros para financiar uma campanha contra o tabagismo, tá? Porque a gente sabe que o custo decorrente da tonelada de petróleo para a humanidade, como prejuízo, é altíssimo. É cerca de $1.200 por tonelada, enquanto que o petróleo rende $60 por barril, tá? Então, é uma desproporção enorme entre o que se lucra com o petróleo e que o petróleo representa de prejuízo para a humanidade em impactos ambientais. Basta olhar aí o que aconteceu no Rio Grande do Sul, o que está acontecendo agora em Santa Catarina, né? E outras situações no mundo que demonstram o impacto decorrente das mudanças climáticas, que é decorrente da queima de combustíveis fósseis. Sem dúvida alguma, né? O Paraná também sofrendo. Agora, em relação também aos chefes de Estado presentes ali e ameaça até do Comando Vermelho em relação ao sistema de energia. Isso também pode ferir a credibilidade do governo brasileiro para que possa atrair dinheiro, que é o grande também benefício, vamos dizer assim, da COP30, para que realmente haja essa preservação em relação à região amazônica? Eu acho que aí nós temos uma grande questão que é a formação de um fundo para dar sustentação para os países em desenvolvimento, para que eles façam a sua transição energética, e também recursos para proteger os países mais pobres dos efeitos das mudanças climáticas. Esse é o tom e a proposta das outras conferências que deveria estar sendo discutida na COP30. Mas o governo brasileiro investiu pesadamente no Fundo para Florestas. Isso é importante porque envolve não só a massa florestal do Brasil, mas também da África, da região do Congo e da Indonésia. E essas florestas, o seu conjunto, representam uma salvaguarda para a temperatura da área equatorial do planeta, que é fundamental para manter o equilíbrio climático global, tá? Então, é correta a iniciativa do Brasil, mas não pode perder de vista a necessidade de buscar fundos para que os países pobres eles possam se defender das mudanças climáticas. Esse é o foco, inclusive, das resoluções que foram colocadas nas conferências há mais de 20 anos. Bom, agora vamos chamar os nossos comentaristas também que querem fazer perguntas, começando pelo Cássio Miranda. Bom dia, prazer em tê-lo conosco. Um dos principais aspectos discutidos, talvez até pontos de crítica em relação à COP, seja a ausência dos países mais ricos, consequentemente mais industrializados e, consequentemente, os maiores poluidores. A partir da ausência deles,
os resultados práticos ficam prejudicados, estão em risco, ou existem alternativas para que os resultados efetivos da COP sejam alcançados independentemente da participação destes países? Olha, os resultados das conferências das Nações Unidas, eles dependem da participação de todos, porque a forma de acordo que é utilizada é a adesão dos países. As Nações Unidas, elas não submetem os países às suas decisões, é sempre uma busca de consenso. Então, a falta de representantes desses países, de fato, altera o compromisso, né? O que essa COP representa, principalmente, é a necessidade de um compromisso de todos os países apresentando as suas metas e também as suas contribuições em termos de aporte financeiro para resolver o problema climático. Então, a baixa participação, ela realmente fragiliza a conferência. E eu sinto dizer que nós vamos ficar esperando pela COP31 para ver se nós vamos avançar nessa grande participação social necessária de todos os países. Porque é incrível que nesse momento de dificuldade na questão climática você tenha uma participação tão baixa de chefes de Estado, né? Se compreende que nós vivemos um momento difícil na geopolítica global, com a nova incidência de conflitos armados, e isso é evidente, inclusive com a retomada dos testes nucleares pelo governo americano, isso é lastimável. Isso leva a uma instabilidade, onde os países voltam a sua atenção para os seus problemas domésticos, para a questão da estabilidade da sua manutenção de energia própria, né, do seu domínio geopolítico. Isso dificulta acordos internacionais. Então, a falta de paz no mundo, ela acaba implicando na falta de um bom acordo climático global, que seria o foco natural da humanidade se ela estivesse no estado equilibrado, né? Então, nós entendemos que, pelo menos a minha instituição entende, que a conferência ela não está atingindo esses objetivos de grande coalizão global para solucionar o problema das mudanças climáticas em função do momento geopolítico e da baixa adesão. Participa da nossa conversa também o nosso analista, o Acácio Miranda. Bom dia, Carlos. A minha pergunta tem relação à questão do Brasil, né? A postura do Brasil e o posicionamento diante das negociações que vão começar agora nessa segunda-feira. Um dos grandes pontos de resistência com a pauta climática é sempre o argumento de que nós não podemos colocar a produção nacional ou mesmo o desenvolvimento nacional em detrimento da preservação ambiental. E que países mais desenvolvidos agora podem discutir a questão da preservação e cobrar isso, porque já tiveram a sua fase de desenvolvimento cumprida e o Brasil agora permanece 60, 70 anos para trás. A diplomacia brasileira está equipada para rebater esse argumento, ou a diplomacia brasileira considera esse argumento também, ou não? A preservação ambiental em detrimento de todas as outras coisas? Olha, é preciso entender que o Brasil ele é o 7º maior extrator de petróleo do mundo. O Brasil, ele não é inocente nesse processo, né? As queimadas do Brasil cresceram 250% no último ano. Quer dizer, o Brasil é um grande emissor também de gases de efeito estufa. Então, o Brasil não está muito confortável para fazer uma cobrança com relação à emissão de gases. Mas é claro que no cômputo global, países como a China, como os Estados Unidos, como a Índia, superam muito a quantidade de gases de efeito estufa lançados pelo Brasil, né? Mas, de qualquer forma, o Brasil não tem uma posição muito confortável. Ele tem que se colocar numa posição de quem vai fazer a lição de casa, diminuindo as suas emissões de gases de efeito estufa. Agora, de fato, essa questão histórica dos países que contribuíram para o aquecimento global com lançamento de carbono até agora, leva a um passivo ambiental que tem uma digital, né? As digitais estão lá, esses países provocaram. Então, seria de todo desejável que esses países aportassem recursos para que a transição energética ela fosse bem mais rápida e que os países que estão sendo impactados pelos impactos das mudanças climáticas, eles pudessem ter mais garantias
de defesa, tá? Dessas populações mais vulneráveis, mais pobres. Então, a posição do Itamaraty, que é muito bem preparado do ponto de vista de diplomacia ambiental, tem história, né, na questão climática, vem lá desde a Rio 92, nós temos aí 30 e poucos anos de janela de discussão climática pelo Itamaraty, pela escola do Itamaraty. Então, nós temos, eu diria, uma interlocução satisfatória e uma posição que ela, infelizmente, não é de todo satisfatória. Mas essa cobrança dos grandes poluidores e do aporte de recursos tem que acontecer, né? Isso faz parte. Muito obrigada. Nós conversamos com o presidente do Instituto Brasileiro de Preservação Ambiental, Carlos Bocui.